Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz confidencia a Glorinha que decidiu procurar Beto. Essa decisão causa apreensão, principalmente porque ela sabe que isso pode desagradar outras pessoas ao seu redor. A atitude de Beatriz desperta certa tensão, principalmente entre Juliano e Beto. Juliano, ao ver uma reportagem de Beto no jornal, sente-se profundamente irritado. A relação entre eles, já complicada, torna-se ainda mais tensa e distante. Raimundo, percebendo a intensidade desse atrito, tenta intervir, sugerindo que Beto peça desculpas a Juliano, mas a resposta de Beto é negativa. Ele se recusa a ceder, demonstrando seu orgulho e teimosia, o que faz com que a situação apenas se agrave. A recusa de Beto deixa Juliano ainda mais furioso, a ponto de ameaçar cortar qualquer vínculo com Raimundo, caso ele continue a interceder. Essa postura de Juliano afeta profundamente Bia, que, abaladíssima pela situação, chega a passar mal, refletindo o impacto emocional que as disputas familiares têm sobre ela. Paralelamente, no núcleo familiar de Yolanda e Ana Maria, os conflitos também se intensificam. Yolanda, firme em suas opiniões, decide proibir que Ana Maria vá à praia de biquíni. Esse gesto representa não apenas um controle rígido, mas também um símbolo das tensões familiares que permeiam suas relações. A imposição de Yolanda traz à tona os valores familiares e o choque de gerações, deixando Ana Maria com um sentimento de frustração e de conflito interno, sem saber até que ponto pode ou deve seguir os desejos da mãe. Em outro cenário, Edu e Anita enfrentam uma situação difícil em relação a Nelson. Edu deixa claro para Anita que não tem qualquer intenção de fazer as pazes com Nelson, o que aprofunda ainda mais a distância entre eles. A rixa entre Edu e Nelson parece cada vez mais irreconciliável, alimentada por mágoas e desentendimentos passados. Anita, por sua vez, fica no meio dessa disputa, tentando lidar com a resistência de Edu e a complexidade dos sentimentos envolvidos. A situação entre eles se torna cada vez mais tensa, com cada palavra e gesto contribuindo para aumentar a distância emocional. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Orlando enfrenta uma questão profissional complicada. Ao ser convidado para trabalhar com Marlene, ele recusa de forma veemente, deixando claro que não há espaço para uma colaboração entre eles. A recusa firme de Orlando demonstra a barreira intransponível que se estabeleceu entre ele e Marlene, mostrando que certas feridas e mágoas simplesmente não podem ser superadas. No entanto, em meio a esses conflitos, há um momento de aproximação inesperado entre Beatriz e Beto. Ao reconhecer o valor da reportagem que Beto publicou, Beatriz faz questão de agradecer a ele, expressando admiração e gratidão. Esse gesto revela uma aproximação sutil entre os dois, indicando que Beatriz enxerga algo em Beto que talvez outros não vejam. A atitude dela, no entanto, acaba complicando ainda mais sua relação com Juliano, que percebe a situação e decide tomar uma atitude drástica. Juliano contrata Marlene como sua nova secretária, possivelmente como uma tentativa de se distanciar emocionalmente de... Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice acaba se envolvendo em uma situação inesperada ao defender Beatriz e repreender Juliano, que a acusa injustamente de roubo. Sem saber que a jovem é, na verdade, sua filha biológica, Clarice intervém em uma situação que se desenrola durante a inauguração de uma nova loja da Perfumaria Carioca, empresa de sua propriedade. Tudo começa quando Beatriz, incentivada por sua amiga Glorinha, decide ir ao evento na esperança de se aproximar de Clarice. Beatriz sabe que Clarice é sua mãe, mas nunca teve a chance de estabelecer um vínculo com ela. Determinada a tentar uma aproximação, ela aceita o convite de Glorinha, sem imaginar que sua presença provocaria reações hostis. Ao chegar ao evento, Beatriz acaba sendo reconhecida por Bia, que lembra de tê-la visto dançando com Beto no baile de carnaval. Bia, enciumada e incomodada com a presença de Beatriz, decide contar a Juliano sobre a presença da jovem no evento. A situação fica ainda mais tensa quando Maristela, mãe de Juliano e de Bia,
fica sabendo que Beatriz também esteve em contato com Clarice em outra ocasião, na escola de etiqueta, e vê nisso uma ameaça. Insatisfeita e desconfiada das intenções de Beatriz, Maristela incentiva o filho a tomar uma atitude para afastá-la. Juliano, atendendo ao pedido da mãe, decide agir de forma impulsiva e elabora um plano para humilhar Beatriz, acusando-a publicamente de ter roubado um sabonete da loja. Sua intenção é constranger a jovem diante de todos, deixando claro que ela não é bem-vinda no evento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Mesmo com Glorinha tentando interceder em favor de Beatriz e defendendo a amiga das acusações, a situação rapidamente se agrava. Durante a discussão, Bia decide ir além e, em um gesto agressivo, puxa a bolsa de Beatriz, causando um tumulto. Nesse momento, Beatriz acaba torcendo o pé, em meio à confusão. Clarice chega justamente nesse instante e presencia a cena. Intrigada, ela questiona Juliano sobre o que está acontecendo e tenta entender o motivo de toda aquela agitação. Para a surpresa de Beatriz, Clarice toma sua defesa sem saber que, na realidade, está ajudando sua própria filha. Clarice critica Juliano pela atitude hostil e pelo tratamento desrespeitoso com Beatriz, mostrando-se desapontada e indignada com a acusação de roubo. O que Clarice não sabe, contudo, é que Beatriz é sua filha biológica, que ela não vê há 16 anos. Beatriz, por outro lado, sofre profundamente com a situação, pois estava ansiosa pelo reencontro com a mãe, mas percebe que Clarice não a reconhece. Para agravar ainda mais seus sentimentos, Beatriz descobre que Clarice tem outra filha, também chamada Beatriz, aumentando a sensação de abandono e substituição que ela carrega. Humilhada e machucada, Beatriz deixa o evento, acompanhada por Glorinha, que continua ao seu lado para apoiá-la. A jovem sente-se profundamente desolada, pois esperava que a ocasião fosse uma oportunidade de finalmente ter uma conexão com sua mãe biológica. Contudo, a atitude de Juliano e Bia transformou a situação em um momento doloroso e constrangedor. Beto, que presenciou toda a cena, fica revoltado com a forma como Juliano e Bia trataram Beatriz e decide ir atrás dela, demonstrando apoio e solidariedade. Esse episódio representa um ponto crucial na narrativa, pois expõe o conflito emocional de Beatriz, que há muito tempo anseia por um relacionamento com Clarice, mas se depara com barreiras e desafios inesperados. A cena também revela o caráter protetor e justo de Clarice, que, mesmo sem saber da verdadeira identidade de Beatriz, defende a jovem contra a injustiça. Entretanto, a falta de reconhecimento por parte de Clarice aprofunda ainda mais a ferida emocional de Beatriz, que enfrenta o dilema de desejar proximidade com a mãe ao mesmo tempo que se sente invisível para ela. Assim, Garota do Momento explora temas de identidade, abandono e busca por pertencimento, mostrando como as relações familiares podem ser complexas e marcadas por mal-entendidos e barreiras emocionais. A situação vivida por Beatriz também destaca como o preconceito e as expectativas sociais influenciam o comportamento dos personagens, como Maristela e Juliano, que se deixam levar por ideias preconcebidas sobre Beatriz, sem tentar compreendê-la ou conhecer suas reais intenções. Essa trama carrega uma forte carga emocional e oferece ao público uma reflexão sobre a importância do acolhimento, do respeito e da busca pela verdade nas relações familiares. Continuando a partir dos conflitos vividos por Beatriz e Clarice em Garota do Momento, o episódio da inauguração da perfumaria carioca deixou cicatrizes profundas tanto na jovem Beatriz quanto em Clarice, embora esta última ainda não tenha consciência da real conexão entre ambas. Esse momento representou um divisor de águas para todos os envolvidos, especialmente para Beatriz, que, ao deixar o evento humilhada e com o coração partido, começa a questionar seu lugar na vida da mãe biológica. Nos dias que se seguem, Beatriz enfrenta uma mistura de sentimentos: tristeza, raiva e uma sensação de injustiça.
A tentativa de se aproximar de Clarice resultou em mais um doloroso distanciamento. Com o apoio de Glorinha e do amigo Beto, que também ficou indignado com a atitude de Juliano e Bia, ela começa a se recuperar emocionalmente. No entanto, Beatriz decide que não irá desistir de entender sua história e de buscar a verdade sobre a sua origem. Determinada a descobrir o que levou Clarice a abandoná-la e por que ela parece não reconhecer o próprio passado, Beatriz passa a investigar o passado da mãe e os segredos da perfumaria carioca. Enquanto isso, Clarice também sente o impacto do incidente. A situação deixou-a desconfortável e incomodada, principalmente devido à maneira fria e injusta com que Juliano tratou Beatriz. Clarice começa a questionar a criação que Maristela deu a seus filhos, notando que tanto Juliano quanto Bia possuem uma postura arrogante e elitista, características que ela desaprova. Clarice reflete sobre a possibilidade de que sua empresa e seu círculo social possam estar se afastando dos valores que ela considera importantes, como respeito, empatia e humildade. A partir desse desconforto, Clarice passa a repensar suas decisões empresariais e sua convivência com Maristela e seus filhos. Ela percebe que, ao longo dos anos, permitiu que Maristela tivesse uma forte influência em seu círculo pessoal e profissional. Essa introspecção leva Clarice a desejar mudanças em sua vida. Embora ainda não tenha consciência da ligação com Beatriz, Clarice sente uma espécie de afinidade e interesse pela jovem, nutrindo a ideia de que gostaria de conhecê-la melhor. Mesmo sem entender porquê, a figura de Beatriz continua a lhe intrigar. Beatriz, por outro lado, começa a se encontrar com Beto com mais frequência. Ele, sempre compreensivo e solidário, demonstra um interesse genuíno em ajudá-la a desvendar o passado. Beto sugere que eles investiguem antigos documentos, notícias e até registros relacionados à perfumaria carioca e à história de Clarice. Beatriz aceita a ideia e juntos começam a juntar peças de um quebra-cabeça que remonta à juventude de Clarice. Durante a investigação, eles descobrem alguns detalhes sobre a juventude de Clarice, como antigos amigos e lugares que ela frequentava antes de se tornar uma empresária bem-sucedida. Em uma visita a uma biblioteca local, Beto encontra uma antiga foto de Clarice ao lado de um jovem desconhecido, e os dois se perguntam se esse homem poderia ser o pai biológico de Beatriz. Esse pequeno avanço dá a Beatriz uma nova esperança, pois ela acredita que compreender o passado de sua mãe pode revelar os motivos que a levaram ao abandono. No entanto, a vida na perfumaria carioca também começa a passar por mudanças. Clarice, motivada pelo desejo de se aproximar de Beatriz, decide criar um projeto social na empresa, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela deseja que a perfumaria carioca se torne um ambiente inclusivo, que apoie e capacite pessoas de diferentes origens. Para isso, Clarice inicia parcerias com escolas e ONGs e convida Glorinha para participar do projeto. Com essa iniciativa, Clarice espera transformar a imagem de sua empresa e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade de forma significativa. Ao saber do novo projeto de Clarice, Beatriz vê nisso uma oportunidade de se aproximar mais da mãe, mesmo que de maneira indireta. Ela se inscreve como voluntária para ajudar na iniciativa, sem revelar a verdadeira motivação. Para sua surpresa, Clarice fica impressionada com o empenho e a dedicação da jovem. Aos poucos, as duas começam a interagir mais frequentemente, compartilhando ideias e colaborando nos detalhes do projeto. Clarice, ainda sem saber a verdade, começa a ver em Beatriz qualidades que admira e a se perguntar sobre a história da jovem. Enquanto a relação entre as duas se desenvolve no ambiente de trabalho, Juliano e Maristela observam a aproximação com desconfiança. Maristela, ciente de que Beatriz poderia ser uma ameaça ao futuro dos filhos, decide que é hora de agir. Ela começa a investigar Beatriz por conta própria e acaba descobrindo que a jovem frequentou uma instituição para crianças adotadas, suspeitando da possível conexão de Beatriz com o passado de Clarice. Maristela tenta manter essas informações em segredo, mas não consegue esconder sua crescente inquietação e, em um momento de raiva, revela a Juliano que Beatriz pode ser a filha perdida de Clarice.
A revelação choca Juliano, que até então enxergava Beatriz apenas como uma intrusa. Ele fica dividido entre o desejo de agradar a mãe e a possibilidade de que Beatriz seja sua irmã, um fato que complicaria ainda mais sua relação com ela. Diante da incerteza, ele resolve confrontar Beatriz e exige que ela revele suas intenções com Clarice. Beatriz, por sua vez, se recusa a entrar em detalhes, afirmando apenas que tem o direito de entender seu próprio passado. A trama então passa a explorar o processo de reconstrução do vínculo entre mãe e filha, com Beatriz ainda lutando para perdoar o abandono e Clarice determinada a se redimir e recuperar o tempo perdido. A Perfumaria Carioca, com seu novo projeto social, torna-se um símbolo do recomeço para ambas, unindo-as em uma nova jornada de cura e de autodescoberta. Enquanto Clarice e Beatriz se esforçam para superar os obstáculos do passado, Maristela e Juliano precisam lidar com as consequências de suas ações e com a nova dinâmica familiar que se desenha. Assim, Garota do Momento transforma a trajetória de Beatriz e Clarice em uma inspiradora história de reconciliação, destacando a força das relações familiares e o poder do perdão. A novela mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade e o amor podem prevalecer, abrindo caminho para novas possibilidades e esperanças. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, uma cena cheia de tensão trará Maristela e Beatriz frente a frente em um confronto inevitável. Após Beto terminar mais uma vez com Bia, sua namorada insistente, Maristela, que é a avó de Bia e uma mulher de personalidade forte, decide intervir diretamente para tentar afastar Beatriz da vida de seu neto. Para aqueles que acompanham a trama, já ficou claro que Beto nunca esteve realmente apaixonado por Bia. Ele acabou aceitando o namoro mais pela pressão e insistência dela do que por sentimentos verdadeiros. A jovem, com o apoio de seu pai, Juliano, mantém o relacionamento apesar das hesitações de Beto, que por várias vezes tentou se libertar dessa situação. Recentemente ele chegou a terminar com Bia, mas voltou atrás após ser pressionado pelo sogro, que insiste em mantê-lo na família. A realidade é que o coração de Beto pertence a outra pessoa, Beatriz, a filha de Clarice, que acaba de entrar em sua vida e rapidamente conquistou seus sentimentos. Essa paixão tem sido uma constante fonte de angústia para ele, já que o impede de seguir adiante com Bia. Nos próximos episódios, Beto resolverá, novamente, dar um fim definitivo ao relacionamento com Bia, na tentativa de ser feliz ao lado de Beatriz. Essa decisão desencadeará uma reação inesperada de Maristela, que, ao perceber que Beatriz é a razão da separação, decide agir. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No capítulo que irá ao ar em 14 de novembro, Maristela, decidida a proteger o relacionamento de sua neta, segue o carro de Beatriz até conseguir alcançá-la. No confronto direto, a socialite oferece dinheiro a Beatriz, com o objetivo de afastá-la da vida de Beto e garantir que o jovem permaneça ao lado de Bia. Convicta e orgulhosa, Beatriz recusa a oferta sem hesitar, deixando claro para Maristela que seu relacionamento com Beto não será interrompido por motivos financeiros ou por uma imposição externa. Esse embate entre as duas mulheres evidenciará o desprezo de Beatriz pela atitude de Maristela, e ela não deixará de desabafar com Beto sobre o ocorrido. Ao ouvir sobre a tentativa da avó de controlar sua vida amorosa, Beto ficará indignado. A ação de Maristela será vista como uma grave invasão em sua privacidade e em sua liberdade de escolha, e ele condenará veementemente a postura dela. A situação também afetará profundamente Bia, que até então acreditava contar com o apoio incondicional da avó. Ao descobrir que Maristela tentou subornar Beatriz, Bia se sentirá dividida entre a lealdade à família e o respeito pelos sentimentos de Beto, entendendo que ele nunca foi completamente honesto sobre sua falta de interesse.
Clarice, mãe de Beatriz, ao saber da situação, repreenderá Maristela, expressando seu descontentamento com a intromissão da sogra na vida de sua filha. A série de conflitos revela não apenas o embate entre diferentes personalidades, mas também a luta de Beto por sua própria liberdade e por um relacionamento genuíno. Por outro lado, Maristela se vê determinada a proteger o legado de sua família, mesmo que para isso precise recorrer a medidas extremas e manipuladoras. Enquanto Beto lida com as consequências emocionais de uma relação sufocante, a figura de Beatriz se fortalece, mostrando que ela não se deixará intimidar pelos interesses da família de Bia. Essa narrativa promete agitar ainda mais os espectadores, que acompanham ansiosos a trajetória de cada personagem e suas decisões. A atitude de Maristela não apenas cria uma tensão intensa com Beatriz, mas também gera atritos internos na própria família. Clarice, que até então mantinha uma relação respeitosa com a sogra, se vê em uma posição de confronto, defendendo sua filha e condenando a postura de Maristela. Este embate familiar adiciona uma camada de complexidade à trama, destacando os desafios das relações entre gerações e os limites do controle familiar sobre as escolhas individuais. A novela, com esse enredo instigante, convida o público a refletir sobre temas de liberdade emocional, lealdade familiar e a verdadeira natureza do amor. Os próximos capítulos prometem mostrar até que ponto Maristela está disposta a ir para proteger o que ela acredita ser o melhor para sua neta, mesmo que isso signifique colocar em risco as relações familiares e a própria felicidade de Beto. Após o intenso confronto entre Maristela e Beatriz, o clima de tensão não cessa, e cada personagem da trama, garota do momento, se vê impactado pela ação da matriarca. Embora Maristela tenha tentado proteger sua neta Bia, a tentativa de suborno não teve o efeito desejado e apenas gerou ainda mais complicações. Maristela, eu entendo que você queira proteger sua neta, mas isso não justifica a invasão de privacidade e a humilhação que você está tentando impor à minha filha. Beatriz não fez nada de errado, e se Beto está apaixonado por ela, isso não é culpa dela. Essa é uma decisão dele, uma escolha dele, e você precisa respeitar isso. Maristela, ao ouvir as palavras de Clarice, inicialmente reage com desdém, defendendo que tudo o que fez foi pensando no melhor para sua família. No entanto, a convicção de Clarice e sua firmeza fazem com que Maristela perceba o peso de suas ações. Pela primeira vez, a socialite se vê confrontada com uma realidade incômoda. Suas atitudes estão destruindo a própria família que ela tanto preza. Essa conversa abre uma reflexão em Maristela. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a questionar se suas atitudes foram motivadas pelo amor à família ou por uma necessidade de controle e perfeição que ela impõe a todos ao seu redor. Embora ainda hesite em mudar, algo dentro dela começa a se abalar. Enquanto isso, Beto e Beatriz finalmente conseguem viver seu romance sem tantas interferências, embora ambos saibam que o caminho à frente ainda terá desafios. Com a trama se desenrolando, Beto começa a perceber que amar Beatriz significa também proteger esse amor das pressões externas, especialmente da influência de sua família. Ele promete a Beatriz que está disposto a enfrentar todos os obstáculos para ficarem juntos, e Beatriz, fortalecida por tudo o que passou, sente que também está disposta a lutar por esse sentimento. Nos capítulos que seguem, o público verá o impacto das ações de Maristela em cada personagem. Bia decide se afastar da avó, percebendo que a influência dela não traz mais o conforto que um dia trouxe. Clarice, por sua vez, começa a apoiar mais abertamente o relacionamento da filha com Beto, mostrando-se uma verdadeira aliada nesse novo capítulo da vida de ambos. E Maristela, enquanto tenta lidar com as consequências de seus atos, se vê em uma jornada de autoconhecimento, tentando entender onde errou e se ainda há tempo para reparar os danos causados. Com essa trama intensa, Garota do Momento explora as complexidades das relações familiares, os limites da interferência e a busca pelo amor verdadeiro em meio a tantas pressões.
A narrativa faz o público refletir sobre até que ponto vale a pena lutar contra o destino de outras pessoas e onde o controle sobre a vida dos outros pode se transformar em uma prisão para si mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.